Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa aula pedindo que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês consigam compreender todo o conteúdo aqui explicado, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa. O conteúdo a ser estudado é sobre complementos circunstanciais e adjuntos adverbiais. E, bom, vocês viram em unidades anteriores a respeito dos verbos intransitivos, né? Só relembrando, os verbos intransitivos são aqueles verbos que não necessitam de um complemento objeto, ou seja, ele não tem necessidade de um complemento que seja objeto direto ou objeto indireto. Ele por si só ele já tem um sentido completo. No entanto, alguns verbos intransitivos, eles necessitam de complementos especiais para indicar circunstância de tempo, de modo, de lugar, tá? Então, às vezes, muitas das vezes porque a pessoa não tem acesso ao contexto geral daquele verbo intransitivo. Então, para que se compreenda o sentido desse verbo intransitivo, é necessário a introdução de um complemento circunstancial, né? Ou seja, um complemento que indique circunstância de tempo, de lugar, de modo, tá? Acompanhe aí a leitura dessa tirinha do Calvin. Posso ir dentro do carrinho? Acho que você está meio grande para isso. E aí ele fala, por favor. Está bem, entra aí. Legal. Agora empurra no corredor e solta. Esse Calvin. Então eu tenho aí três dessa tirinha foram retiradas três frases aí. Eu tenho a frase A, B e C, né? A frase A eu tenho: posso ir dentro do carrinho? Na frase B, está bem, entra aí. Na frase C, agora empurra o carrinho no corredor e solta. Lá tá assim, agora empurra no corredor e solta. Dá para entender que é o carrinho, né? Por isso que foi colocado aí entre colchetes. Então, essas expressões aí, em cada fala, A, B e C, indicam circunstância de lugar. Vejam só, dentro do carrinho, está indicando lugar, tá? Aí, também lugar. No corredor, também lugar. Então, essas expressões em destaque aí, dentro do carrinho, aí, no corredor, elas indicam circunstâncias de lugar, tá? Então, quais dessas expressões aí que vocês acham que se retirarmos elas, a frase ainda continua com sentido? E qual delas, se for retirada a expressão, né, que indica circunstância de lugar, a frase fica sem sentido, necessita obrigatoriamente dessa expressão aí que indica lugar. Vamos ver lá? Na frase A e B, se as expressões indicativas de lugar fossem retiradas, provavelmente o interlocutor perguntaria: ir aonde? Por exemplo, posso ir? Gente, posso ir? Ir aonde? Aí, no caso, a resposta é dentro do carrinho, né? Entra aonde? Aí, no caso, seria a resposta. Então, botando aí essas frases aí, elas ficariam com sentido incompleto. Há uma necessidade de um complemento aí, indicando, né, com indicação de lugar, tá? Já na frase C, no corredor, se essa expressão no corredor, né, que indica a circunstância de lugar, se ela for retirada, a frase ainda continua com sentido, tá? Agora empurra e solta, tá? Então, nesse caso aí, não há grande necessidade dessa expressão, tá? Dessa expressão que indica a circunstância de lugar. Já na frase A e B,
é necessário para que haja um sentido completo aí, tá? Então, em alguns casos, algumas expressões que indicam circunstância de lugar, de tempo, de modo, elas podem ser retiradas ou modificadas, que a frase ainda continua com o sentido, tá? Então, eu tenho aí, ó, as janelas devem ficar o dia inteiro abertas para o jardim. Se eu falar assim, as janelas devem ficar abertas para o jardim, ainda continua com o sentido da frase? Sim, né? Então, só que essa expressão o dia inteiro, ela vai ampliar o sentido da minha frase, tá? Então, não, elas não devem só ficar abertas o dia inteiro. Elas não devem só ficar abertas para o jardim, elas devem ficar abertas para o jardim o dia inteiro. Então, o dia inteiro aí é uma expressão de tempo, tá? Vocês podem perceber que essa expressão destacada aí, ela é uma expressão de tempo e ela amplia a ideia de permanência expressa pelo verbo. Então, eu tenho o verbo ficar. O verbo ficar já é uma indicação de permanência. Só que essa expressão de o dia inteiro, ela amplia essa expressão, né, indicada pelo verbo aí. E ela modifica, né? Ela não é só ficar abertas para o jardim, é ficar o dia inteiro abertas para o jardim, tá? E observe que essa ideia do verbo ficar, ela pode ser alterada ao mudarmos a circunstância, tá? Relacionada a ele. Então, a primeira aí eu tenho de tempo também, né? As janelas devem ficar sempre abertas para o jardim. Mas eu também posso acrescentar um nãozinho, né? O não e indicar uma circunstância de negação. Pode ficar, as janelas não devem ficar abertas para o jardim, já modificando o sentido aí da frase, tá? E eu tenho, as janelas devem ficar completamente abertas para o jardim, circunstância de modo. As janelas devem ficar abertas aqui, no caso, circunstância de lugar. As janelas certamente devem ficar abertas para o jardim, no caso aí, circunstância de afirmação, tá? Então, essas palavrinhas, né, ou expressões, né, ou seja, essas palavrinhas que modificam um verbo, um adjetivo, outro advérbio, né, ou um substantivo, elas indicam, no caso, modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, tá? Desculpa, não substantivo, tá? Mas as palavrinhas que modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, elas são classificadas como advérbios ou locuções adverbiais, tá? Então, os advérbios e as locuções adverbiais, elas são palavras que são expressas para indicar circunstâncias de tempo, de lugar, de modo, ou que complementam a ideia de alguns termos, né, com circunstância de afirmação, de negação, de dúvida e etc, tá? E muitas das vezes essas circunstâncias, muitas vezes a circunstância indicada tem a mesma importância de um complemento, tá? E se for retirada, deixará a frase incompleta. Então, alguns advérbios e locuções adverbiais também podem atuar como complementos, tá bom? Na oração, os advérbios e locuções adverbiais, eles exercem a função sintática de advérbios. E o que são advérbios? De adjuntos adverbiais, tá? Que são expressões que modificam a ideia de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio, acrescentando-lhes uma circunstância, né? De modo, de lugar, de tempo, tá? Lembrando que quando eu falo de advérbios e locuções adverbiais, é a classificação morfológica, tá? De palavras, né? Ou expressões que modificam um verbo, um advérbio, de um verbo, advérbio ou de um adjetivo. Então, morfologicamente, essas palavras que modificam essas três classes gramaticais que eu citei,
morfologicamente são classificadas como advérbio e locuções adverbiais. Só que se eu for fazer uma classificação sintática dessas palavras, elas têm a função sintática de adjuntos adverbiais, tá? Então, elas sempre vão expressar, sempre vão ser expressões que modificará a ideia do verbo, do adjetivo ou do advérbio, acrescentando sempre a circunstância ou de tempo, ou de lugar, ou de modo, ou de afirmação, de intensidade, etc, tá? Então, veja mais alguns exemplos aí. Eu tenho, Mário é alto. Alto é um adjetivo, tá? Agora, na frase seguinte, eu tenho, Mário é muito alto. Então, na segunda frase aí, Mário não é só alto, ele é muito alto. Esse muito aí, no caso, é um advérbio, tá? Esse advérbio, ele está modificando a ideia de um adjetivo. Morfologicamente, muito é advérbio. Sintaticamente, ele exerce a função de adjunto adverbial, ok? Então, nesse caso aí, o advérbio ele modificou o adjetivo alto. Não é só alto, Mário não é só alto, ele é muito alto, tá? O advérbio, ele também pode modificar outro advérbio. Então, eu tenho aí, Mário saiu cedo. Cedo, morfologicamente, eu posso classificar como advérbio. E sintaticamente, ele tem a função de adjunto adverbial. E esse advérbio cedo, ele pode ser modificado por outro advérbio. Então, Mário saiu bem cedo. Ele não saiu só cedo, ele saiu bem cedo, tá? Esse bem aí é um advérbio, o cedo também é advérbio. E aí, esse aí é um exemplo, tá? De advérbio que modifica outro advérbio, tá? E ambos os advérbios aí, eles exercem a função sintática de adjuntos adverbiais, tá? Eu tenho aí esse título de uma matéria de notícia que tem pouco calóricos e muito nutritivos. Peixes devem estar sempre presentes na rotina alimentar. Então, eu tenho aí os advérbios pouco, muito e sempre, que estão modificando a ideia de calóricos, que é adjetivo, nutritivos, que é adjetivo, e devem estar, que é uma locução adverbial. Lembrando que a locução sempre é duas palavras que exercem a função de uma ou outra, tá? Então, devem estar são dois verbos que exercem a função de um único verbo, tá? Então, quanto à situação A, pouco calóricos, a situação B, muito nutritivos, e a situação C devem estar sempre, há três situações, né, que exemplificam o uso do adjunto adverbial, A, B e C. Em A e B, o advérbio modifica um adjetivo, né, então eu tenho aí, na situação A, o pouco está modificando o sentido aí, né, a ideia aí do adjetivo calóricos. E na situação B, muito está modificando a ideia aí de nutritivos, que é um adjetivo, tá? Agora em C, o advérbio ele modifica a ideia aí da locução verbal, tá? Devem estar sempre. Então, observe que A e B, os advérbios ajudam a estabelecer sentido no texto, tá? Peixes representam poucas calorias, peixes são nutritivos. Se não fossem empregados esses termos, a construção poderia ficar menos precisa. Então, o acréscimo aí dos advérbios, né, teve como intuito dar maior precisão, tá, ao título da notícia, ok? E todos esses advérbios aí, eles, que morfologicamente são advérbios, eles exercem sintaticamente a função de adjunto adverbial, tá? Na análise sintática, eles são adjuntos adverbiais. Eu tenho um quadro aí, tá? Esse quadro aí tem
algum tipo de circunstância, né? Circunstância expressas pelo adjunto adverbial. Eu tenho a circunstância de tempo, né? Eu tenho um exemplo, dois exemplos, na verdade. Cheguei cedo, cheguei cedo, mude a atitude de vez em quando. Então, cedo e de vez em quando está indicando a circunstância de tempo aí. Na Bahia, na Bahia há igrejas em detalhe de ouro. O banheiro fica à esquerda. Então, na Bahia e à esquerda indica a circunstância de lugar, tá? De modo, gostavam de passear lado a lado. Lado a lado é o modo como eles gostavam de passear, tá? Intensidade, ele está cansado, fez exercícios físicos em excesso. Então, em excesso é a intensidade dos exercícios aí, tá? O próximo exemplo eu tenho, trabalhou muito para a compra da casa. Então, qual que era a finalidade de se trabalhar muito, no caso aí? Para a compra da casa, tá? Então, é a finalidade. Causa, esqueceu os convites em casa por distração. Os galhos das árvores congelaram com o frio. Então, por distração foi a causa a qual, né, a causa a qual esqueceu os convites. Então, por que eles esqueceram o convite aí? Por distração, tá? E no caso aí, com o frio, os galhos das árvores congelaram com o quê, né? Qual foi a causa? Com o frio. Saí com meu namorado. Qual que é a minha companhia? Com o meu namorado, tá? Então, circunstância de companhia. Provavelmente será aprovado o aumento de impostos. No caso aí, é uma dúvida, né? Provavelmente. Pode ser que sim, pode ser que não. De afirmação, certamente o auxílio aos flagelados seguirá hoje e amanhã. Então, certamente, de afirmação. Nunca despreze a intuição de seus pais. Esse nunca aí indica circunstância de negação. Assunto: a aula foi sobre alimentos transgênicos. Então, sobre alimentos transgênicos é o assunto, né, da aula, no caso aí, tá? Então, continuando, ainda a respeito de adjuntos adverbiais, eles também podem ser utilizados como coesão, elemento de coesão textual. Então, os advérbios, né, e as locuções adverbiais, eles são elementos de coesão textual. São palavras ou expressões que contribuem para estabelecer uma ligação entre as ideias. Então, as locuções adverbiais, os advérbios, eles podem ser elementos de coesão. São palavrinhas, né, são advérbios, locuções adverbiais que vão ajudar a ligar um parágrafo a outro, uma oração a outra, tá? Ligar as ideias dentro do texto, tá? Então, eles também podem servir como elementos de coesão para que o texto tenha uma melhor coerência, ou seja, sentido, tá? Continuando. Eu tenho aí nesse trechinho, eu tenho tão, hoje, mais à frente, lá está ele, nesse momento, francamente. Então, todas essas palavrinhas aí, elas são expressões que são classificadas como advérbios ou locuções adverbiais, tá? E eles indicam circunstâncias, tá? Então, eu tenho aí tão feliz, tão emocionante. Esse tão, ele indica a circunstância de intensidade, indica intensidade. Mais à frente, lá, indica a circunstância de lugar, tá? Hoje, nesse momento, indica a circunstância de tempo. Então, se trata de advérbio e locução adverbial de tempo. Os advérbios e locuções adverbiais, eles acrescentam circunstância a cada um dos adjetivos e verbos sublinhados nos trechos assim, tá? E eu tenho mais um exemplo aí,
francamente fiquei emocionada. Esse francamente aí, ele expressa a posição e apreciação da menina que escreve em relação a toda a ideia da frase. Não se refere apenas a uma palavra em específico, tá? Assim, esse advérbio se refere a toda a ideia contida em fiquei tão emocionada que esqueci a olhar para o chão. Nesse caso, ele é usado para expressar uma atitude, um posicionamento em relação ao falante sobre toda a ideia expressa. Ok? Então, os advérbios ou locuções adverbiais, eles são elementos que colaboram para estabelecer as relações de coesão entre as ideias de uma frase ou de um texto. Então, são elementos que servem como conexão, né? São conectivos que servem para ligar as ideias dentro de um texto. São elementos de coesão também dentro de um texto, tá? Eles podem modificar um dos termos da frase, tá? Ontem cheguei tarde em casa. Nessa frase, o advérbio ontem, ele modifica aí a ideia do verbo ao acrescentar ali uma circunstância de tempo, tá? Ele também pode modificar a ideia de toda a frase ou até do texto, tá? Um exemplo que nós temos aí é: provavelmente, se não houver diminuição de poluentes, a temperatura da Terra tenderá a subir. Então, o advérbio provavelmente aí, ele acrescenta uma ideia de grande probabilidade a toda a frase e não apenas a um termo específico, tá? Bom, é isso, tá, pessoal? A nossa aula sobre advérbios, né, locuções adverbiais e as circunstâncias que eles indicam. Ela termina por aqui. Qualquer dúvida pode ir no PV, pode ir no grupo do WhatsApp, que eu estarei tirando a dúvida de vocês, tá? E eu estarei postando também uma agendinha logo acima do vídeo, indicando quais são as páginas que vocês deverão responder, né, as questões aí, o exercício. E é isso, fica com Deus, até a próxima aula. Tchau.